Fala, impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e hoje eu quero te mostrar algumas funções importantes do Power Pivot. Power Pivot é uma ferramenta sensacional do Excel que te permite fazer análises em diversas bases diferentes em uma única tabela dinâmica. Também permite trabalhar com bases muito grandes, enfim, permite acessar um monte de recursos que a gente não costuma usar no Excel normal. E dentro do Power Pivot, a gente tem um conjunto de funções específicas para a gente trabalhar dentro dele. Beleza? Então hoje eu vou te ensinar algumas funções para que você possa começar a explorar o Power Pivot. Tá curioso? Quer aprender mais sobre o Power Pivot? Então não deixa de deixar o seu like nesse vídeo e vamos embora! E olha, o arquivo que eu vou usar nessa aula para te explicar um pouco mais sobre o Power Pivot, esse aqui, vai estar disponível aqui embaixo na descrição do vídeo. Então você depois pode baixar o link, baixar o arquivo e praticar na sua casa. Beleza? Gente, primeiro de tudo, qual que é a ideia aqui? Eu vou pegar essa base de dados que tem data de venda, quantidade vendida de um determinado produto e o preço do produto, e eu vou carregar essa base no meu Power Pivot. O Power Pivot é como se fosse um suplemento, como se fosse um programa anexo do Excel, tá? E que permite a gente fazer cálculos bem mais complexos, e com bases de dados bem maiores, tá bom? Como que eu faço para ativar o Power Pivot? Você pode vir aqui na guia Power Pivot. Se no seu computador não aparece essa guia Power Pivot aqui em cima, o que você faz? Só em Arquivo, Opções. Lá em Opções, vocês vão em Suplementos, tá? Nessa seção de suplementos que aparece aqui. E aqui embaixo, onde eu vou desenhar essa seta, aqui embaixo, onde está escrito Suplementos do Excel, você troca para Suplementos com, beleza? Em Suplementos com, você clica em Ir. E lá dentro, se não estiver aparecendo aquela guia Power Pivot para você, é só marcar a opção Power Pivot for Excel, tá bom? Em algumas versões aparece Power Pivot para Excel, aparece apenas Power Pivot, beleza? Mas vai carregar uma lista e dentro dessa lista vai ter o suplemento Power Pivot. Quando você marcar, é só dar um OK. No meu caso, eu já estou com o Power Pivot aqui, Então já está marcado. Eu simplesmente vou dar OK. Mas no seu caso, é só você marcar, tá? Deixar marcado e botar OK. Legal. Estou agora com a minha guia Power Pivot liberada aqui. E aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa base de dados, essa tabela, com essas informações que está no Excel, e eu vou carregar elas no Power Pivot, tá? Tudo que a gente fala que está dentro do Power Pivot, a gente fala que está no modelo de dados. O modelo de dados é como o Power Pivot chama as bases que estão carregadas dentro dele, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Essa base aqui, eu vou carregar do meu Power Pivot. Eu vou pegar, fazer uma cópia dela que está no Excel e vou jogar no meu Power Pivot. Como? Só clicar em qualquer célula dessa base e lá na guia Power Pivot eu vou selecionar a opção de adicionar ao modelo de dados, tá bom? Olha lá, cliquei. Ele já vai entender que se eu cliquei uma célula daquela tabela, eu estou querendo carregar a tabela toda dentro do Power Pivot e pronto, já carregou. Esse aqui, pessoal, essa aqui é a cara do Power Pivot, tá vendo? E eu gosto sempre de fazer uma coisa aqui, para deixar bem visível. Esse aqui é o Power Pivot. O Power Pivot é como se fosse um outro programa, tá? Então aqui atrás, eu tenho o Excel e aqui na frente eu tenho o Power Pivot. O Power Pivot é um programa anexo ao Excel. Então o que eu fiz? Eu peguei essa base que estava no Excel, joguei no Power Pivot. Dentro do Power Pivot eu vou fazer contas e vou jogar o resultado dentro do Excel, tá bom? Olha lá, essa aqui é a cara do Power Pivot, tá? Ele tem ali, ele carrega exatamente as mesmas informações. Cada base, ele joga lá para dentro com um nome padrão. Nesse caso aqui foi como tabela 1. E se eu tenho quantidade vendida, preço, produto, eu já entendo que é uma base de vendas, tá? Eu vou renomear essa base. Como que eu faço? Só chegar aqui embaixo, onde está escrito tabela 1, dar 2 cliques e eu vou chamar isso aqui de base vendas, tá? Apenas para a informação ficar organizada no meu modelo de dados. Se fosse o exemplo que eu tivesse mais bases, daqui a pouco você ia ter uma base chamada tabela 1, uma tabela 2, depois planilha 1, planilha 2, Então, é uma boa prática você sempre renomear para não ter essa confusão, beleza? E aí, gente, dentro do Power Pivot,
a gente tem o conjunto de fórmulas do Power Pivot, tá? O conjunto de fórmulas do Power Pivot é chamado de DAX, beleza? DAX é o nome que a gente dá para as fórmulas que funcionam dentro do Power Pivot. Algumas delas são bem parecidas com o Excel e tem outras que são completamente diferentes, tá bom? Tem duas formas de eu usar o DAX. Eu posso usar o DAX para criar novas colunas nessa tabela, tá bom? Então, aqui onde está adicionar colunas, eu poderia começar a digitar uma fórmula aqui, ó. Poderia começar a digitar uma fórmula, olha lá, fórmula, tá? Uma fórmula qualquer aqui, e aí ele ia criar uma coluna, tá? Calculada a partir dessa fórmula, mas no caso eu não quero. Qual que é o meu objetivo aqui? Eu quero, tá? O resultado que eu quero é o somatório do faturamento, tá bom? Então eu quero pegar o faturamento de cada venda, o valor de cada venda, tá? E fazer um somatório, certo? Aqui o que eu tenho? Quantidade vendida e preço do produto. Se eu quero somar o valor faturado, o valor total vendido, o que eu preciso ter para cada linha? Eu preciso ter para cada linha, eu preciso ter, ó, para cada linha, qual foi o valor faturado, tá? Então, eu preciso ter para a primeira linha, qual foi o valor faturado naquela venda, né? Qual foi o valor total da venda da primeira linha, valor total da venda da segunda linha, valor total da venda da terceira linha, e assim por diante. E como que eu chego ao valor total da venda, né? O valor faturado? É só eu pegar o preço de cada produto que foi vendido e multiplicar pela quantidade de produtos. Gente, se eu estou vendendo uma maçã a R$1 e eu vendo 3 maçãs, o valor da minha venda foi o quê? R$3, porque são 3 maçãs, cada uma custando R$1. A lógica é a mesma aqui. Eu vou criar uma função que vai ter o faturamento, né? Uma coluna que vai ter o faturamento de cada venda, e essa venda vai ser a multiplicação da quantidade pelo preço do produto, certo? Então vamos criar aqui uma nova coluna. Ó. Vou chamar essa coluna de faturamento, tá? Eu renomeei a coluna, tá? Percebam que o que ele faz? Ele já deixa aqui disponível, né, o espaço para eu digitar a fórmula. E qual vai ser a fórmula? Vai ser a fórmula do faturamento, né? Vai ser a quantidade vendida vezes o preço do produto, tá bom? Então vamos lá. Vou dar um sinal de igual, que nem no Excel a gente começa a escrever a fórmula com sinal de igual, aqui no Power Pivot também, tá bom? A diferença é que no Power Pivot a gente não tem aquela noção de multiplicar célula a célula. Olha só, no Excel o que eu faria para achar o faturamento? Eu multiplicaria o valor dessa célula aqui, do 3, e multiplicaria por 1.500, e ia encontrar o valor do faturamento, tá? E aí apareceu o valor do faturamento aqui, ó. E aí depois o que eu faria? Eu pegaria essa fórmula que eu fiz aqui em cima e ia arrastando para baixo, certo? No Power Pivot a gente não trabalha com esse conceito de fazer contas em células. A gente faz contas nas colunas inteiras. Então olha só, gente. Quando eu botar o sinal de igual, eu não vou multiplicar por essa célula aqui, que está o valor 3. Eu vou multiplicar pela coluna quantidade vendida. Começo a escrever QTD e já vai aparecer para mim, ó, o nome da coluna, tá? Como opção. Base vendas, quantidade vendidas. Repara que aparecem 2 nomes, tá? Um aparece a coluna quantidade vendida da base vendas e o outro aparece apenas o nome quantidade vendida, tá? No final é a mesma coisa, beleza? Então eu vou pegar essa primeira opção aqui, base vendas, quantidade vendida, e vou multiplicar pelo quê? Pelo preço do produto. Olha lá, ó, começa a digitar preço, PRE, e apareceu preço do produto, tá bom? Então, vou até dar um zoom para ficar mais fácil para você visualizar e só para te mostrar uma coisa, né? A notação mais comum aqui dentro do Power Pivot é essa, né? Quando você passa uma coluna, ele escreve o quê? Ele escreve o nome da base onde está a coluna, certo? Entre aspas. E dentro de colchetes, vou até botar aqui de azul, tá? Ele coloca o quê? Ele coloca o nome da coluna, tá? Então, são 2 informações em uma. O nome da coluna e o nome da base que está essa coluna. Perfeito, gente? Quando eu der o Enter, ele já vai escrever para mim os valores, tá? Então, apareceu para cada linha qual foi o valor faturado para essa linha, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 3 vezes 1.500, que deu 4.500. Vendi 3 produtos de R$ 1.500, então o valor total da venda foi 4.500, tá? Agora que eu tenho essa coluna com faturamento,
O que eu vou fazer? Se eu quiser descobrir o faturamento total da loja, eu vou fazer um somatório, tá? Eu vou somar os valores da coluna faturamento. Mas, gente, pensa o seguinte, eu fiz aqui um DAX, usei a fórmula DAX, as fórmulas do Power Pivot, para calcular um valor por linha. Faz sentido eu adicionar uma nova coluna aqui e nessa coluna trazer o somatório de todas as linhas? Não, porque eu quero apenas um único valor que vai ser o somatório de todas as linhas dessa base. Eu não quero um valor por linha, entendeu? Aqui fez sentido eu fazer o faturamento linha a linha. Por quê? Porque para cada linha eu tenho faturamento. Se eu fizer um somatório, vai aparecer o mesmo valor, né, que é o total da base, né, para todas essas linhas, tá? Então, na real, gente, sempre que eu quiser um somatório da base toda, uma média da base toda, contagem da base toda, eu não vou usar a opção de adicionar coluna. Eu vou ainda assim utilizar a função fórmulas do DAX, tá? Funções do DAX, só que eu não vou adicionar colunas com DAX. Eu vou criar medida, tá? A ideia de criar medida no DAX é justamente quando eu quero fazer uma fórmula que não tenha um valor para cada linha. Eu quero um somatório, uma média, tá? Um valor único, beleza? Único ou que sirva de resumo, tá? Como que eu faço para criar medidas? Eu vou voltar lá no Excel, tá? Voltei no Excel e dentro ainda da minha guia Power Pivot, eu vou aqui, ó, na opção de medidas, tá? Olha lá, ó, medidas, nova medida. Lembrando, gente, medida, eu vou usar DAX, certo? Eu vou usar as fórmulas do DAX, só que eu vou fazer um valor considerando a base inteira, tá? Não apenas um valor linha a linha. O nome da minha medida vai ser total faturado, tá? E qual vai ser a fórmula dessa medida? Eu vou usar uma função do DAX, certo? Até agora, lá no Power Pivot, a gente usou apenas o asterisco para multiplicar tamanho da venda pelo preço do produto, não é mesmo? Só que eu também tenho as funções, que nem tem as funções no Excel, soma, média, etc. No Power Pivot, existem algumas funções que têm o mesmo nome das funções do Excel, só que traduzidos para o inglês. Então, se eu quero somar, gente, todos os valores da coluna faturamento, pensa se fosse em Excel. Você ia fazer o quê? Você ia usar a função soma e somar todos os valores daquela coluna, não é mesmo? Dentro do Power Pivot, o que você vai fazer? Você vai usar a função sum, tá? Sum é soma em inglês e funciona exatamente da mesma forma. Dentro do parênteses, eu vou passar os valores que eu quero somar. No caso, eu quero somar, olha aqui, ó, olha a opção que aparece para mim. Aparece a opção faturamento da base vendas. É ela mesmo que eu vou escolher, tá? Com isso, eu posso fechar parênteses e antes de dar um ok para ele realmente criar essa medida, olha o que eu vou fazer. Eu vou já formatar isso aqui como moeda, né? Já que o valor faturado é um valor monetário, eu já posso definir no momento de criar a medida que eu quero formatar como moeda. Você pode escolher qual o símbolo também, né? Se é real, dólar, euro, etc. Quantas casas decimais você quer. E aí eu vou dar um ok. Pronto. Criou a medida. Mas aonde aparece a medida? Aparece em dois lugares. Primeiro, aparece lá na base de origem, tá? Então, se eu voltar no Power Pivot, né? Eu calculei o valor faturado em cima da base vendas. Então, se eu for na base vendas, aparece aqui na parte de baixo todas as medidas da base vendas, tá vendo? E olha lá, ó, o total é 66 milhões, né? Perdão, 66.310.400, tá? Só que aqui ele mostra apenas o total da base inteira. Tem uma outra forma bem mais legal da gente mostrar as medidas. Olha que interessante. Eu vou vir aqui no Power Pivot e eu vou criar uma tabela dinâmica. Sim, tabela dinâmica que nem do Excel, tá? Só que ele não vai criar no Power Pivot. Ele vai criar a tabela dinâmica no Excel. A diferença dessa tabela dinâmica que a gente criar usando o Power Pivot é que a gente vai poder usar todas essas informações que estão no modelo de dados. Então, quando eu criar a tabela dinâmica, tá? E eu vou colocar ela aqui do lado. Quando eu criar a tabela dinâmica aqui, eu vou ter todas aquelas informações que estão na minha base, no meu modelo de dados, tá? No meu modelo de dados eu tenho o quê? Eu tenho a base venda, tá? E aí tenho todas as colunas da base vendas, inclusive a coluna de faturamento,
que a gente criou no Power Pivot, e também tem as medidas, certo? No caso, só tem uma medida, que é o total faturado. Então, gente, se eu pegar o total faturado, eu posso colocar em valores e dar realmente o mesmo valor que aparece lá no Power Pivot, beleza? Só que pensa o seguinte, qual que é a vantagem de fazer na tabela dinâmica e não mostrar o valor aqui? Porque aqui ele está mostrando apenas o faturado para a base toda. Olha o que eu posso fazer. Eu posso pegar, por exemplo, um outro campo como quantidade vendida, tá? E eu posso colocar em linhas, beleza? Então, olha que interessante. Eu vou ter o total geral de vendas, vou até dar um zoom para facilitar, beleza? Ó, eu tenho o total geral das vendas, que é aquele 66 mil, tá? E aí, eu também tenho o valor de vendas de acordo com o tamanho da venda. Então, assim, no total eu vendi 66 milhões, sendo que desses 66 milhões, 4 milhões, né, foi para vendas que tiveram apenas um produto vendido. 2 milhões para 8 milhões para vendas que tiveram 2 produtos vendidos. 13 para vendas que tiveram 3 produtos vendidos. Então, olha que interessante. A gente consegue usar aquela medida dentro de uma tabela dinâmica, né? E aí, conforme a gente vai colocando os valores, né? Vai montando a nossa tabela dinâmica, essa medida total faturado, ela vai se adaptando à forma que a tabela está montada, beleza? Então, vamos fazer diferente? Vou tirar a quantidade vendida, ó, vou pegar ela aqui na minha tabela dinâmica e eu vou jogar ela fora, tá? Olha lá, eu vou pegar e joguei fora. Agora eu vou pegar a data de venda e vou colocar em linhas, tá? Olha lá, ó, data de venda, coloquei em linhas. Pronto. Agora vai aparecer o valor faturado para cada mês, certo? Então, eu tenho 66 milhões no total, sendo que desses 66 milhões, 7 milhões foram em janeiro, 3 em fevereiro e assim por diante. E aí, se eu clicar em um mês qualquer, por exemplo, março, vai abrir o valor, né, faturado dia a dia, tá? Então, essa é a graça de você fazer medida no Power Pivot e usar ela, né, dentro de uma tabela dinâmica e não apenas dentro do Power Pivot, beleza? Mais que isso, pessoal, além das funções soma, eu também tenho algumas outras, como contagem e média, tá? Então, vamos criar mais duas medidas, tá? Uma nova medida, eu vou fazer, né, o nome da medida vai ser média faturado, tá? Primeiro a gente criou o total faturado, agora eu vou criar a média faturada, tá? Que vai ser o quê? Se para calcular o total, né, eu usei a função sum, que é a soma, para fazer a média, eu vou usar a função average, tá? Average, que é média em inglês. E se eu quero a média de faturamento, olha lá, ó, base vendas, faturamento. Olha só, eu estou fazendo então a média da coluna faturamento que está na base vendas. Formatei como moeda e dei um OK, tá? Ele já colocou automaticamente a medida de média faturado na minha tabela dinâmica, tá bom? Mas se ele não tiver feito isso, não tem problema, ó, vou até tirar para mostrar para vocês. É só pegar a medida média faturado, que a partir do momento que eu criei, ela já aparece aqui na minha tabela dinâmica, e eu arrasto ela para valores, tá bom? E pronto. Agora, eu tenho a média de faturamento, tá? Ou seja, pego o total faturado e divido pela quantidade de vendas, né? Então, percebam que em alguns dias, em alguns meses, eu tive vendas, né, que em média faturaram mais. Então, por exemplo, agosto, ó. Olha lá. E aí você pode analisar por que as vendas médias em agosto são maiores, né? Eu costumo fazer valores, né? Eu costumo fazer vendas com valores maiores. E tem meses que eu costumo fazer vendas com valores menores, né? Você consegue fazer análises. Beleza, gente? Então eu queria mostrar para vocês essas duas funções que são sum e average, tá? São funções básicas do DAX e que vão ajudar você a começar a trabalhar com DAX dentro do seu Power Pivot. Tranquilo, gente? Então agora, a partir de agora, usem essas funções e me dizem uma coisa. Eu estou pensando em continuar produzindo conteúdos com mais funções dentro do DAX. Se você gostou, se você está interessado em aprender mais sobre o Power Pivot, faz o favor, escreve aqui embaixo nos comentários, quero mais Power Pivot. Se vocês quiserem mais Power Pivot, eu vou continuar produzindo conteúdos para agradar vocês. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.